E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje daremos continuidade à nossa conversa na disciplina de nutrição animal. E a partir de hoje, iremos então conversar sobre a classificação dos grupos de alimentos que serão fornecidos para os animais de produção, que poderão ser fornecidos para os animais de produção. É importante colocar aqui para vocês, pessoal, que para facilitar o entendimento e nós conseguirmos acompanhar as diversas classificações, eu acabei separando essa aula em mais algumas partes, Então, a aula de hoje vai ser a primeira, e aí no decorrer das próximas aulas, nós iremos conversando então sobre os outros diversos grupos. Alguns grupos já foram citados ou apresentados para vocês em formas de trabalho, e aí a partir de agora a gente vai então ter uma parte um pouco mais teórica do assunto, e outros ainda vocês não tiveram aprofundado, apenas citado no decorrer das aulas presenciais. Então, quando a gente pensa em alimentar um animal, fornecer uma dieta para o animal, é importante que nós então tenhamos em mente que existem passos para a formulação de uma dieta. E esses passos, pessoal, é muito importante que eles sejam seguidos e adaptados para a real situação de cada produtor, Porque, primeiro, nós devemos conhecer as exigências nutricionais de uma categoria animal, no caso, a categoria que vocês irão trabalhar, Então, a idade do animal, se é um animal mais jovem, nós sabemos que eles terão exigências nutricionais diferenciadas. Se é um animal já adulto, vamos precisar conhecer a finalidade daquele animal para saber quais são as exigências daquele animal. O sexo também é importante, É um macho, é uma fêmea? Essa fêmea está produzindo leite ou essa fêmea está gestante, Também conhecer o estágio produtivo e reprodutivo desse animal. É uma vaca que está em estação de monta? É um animal que está em fase de terminação, num confinamento ou numa pastagem, Então, percebam que conhecer o perfil de cada categoria dos animais vai ser um diferencial para que quando sejam seguidos passos para a formulação de uma dieta, seja respeitado e seja fornecido tudo aquilo que os animais vão precisar e deverão ter de maneira significativa dentro da sua dieta. E foi como eu disse, Não adianta eu querer seguir o exemplo do meu vizinho e colocar o mesmo alimento dele aqui, que não vai funcionar, Que não vai ser tão eficiente quanto é na propriedade dele. Então, é importante que nós façamos, então, a diferenciação de cada grupo, de cada idade, De tudo isso que a gente já conversou. E além disso, pessoal, também é importante conhecer os alimentos, que vão ser fornecidos para os animais. Por quê? É interessante, de acordo aqui com o que nós vamos conversar, porque cada grupo, cada componente do alimento vai ter uma função dentro da dieta, Então, se nós formos pensar na composição bromatológica, O que seria bromatologia? É basicamente, a composição dos animais, dos alimentos, a composição de modo geral. Também analisa, a deteriorização, o processamento, as ideias de conservação dos alimentos, a elaboração da dieta, a qualidade, Então, quando eu olho para a planta, eu preciso entender quais são as características bromatológicas para ver se o que eu pretendo fazer com aquele produto, com aquela planta, se a planta vai aceitar e vai fornecer os nutrientes que eu preciso. Também preciso entender o processamento, Então, é um alimento que eu vou fornecer in natura, O animal vai para o pasto sozinho e se alimenta?
ou eu devo fazer um processo de cocção daquele alimento, né? Cozinhar o alimento para fornecer. Ou eu preciso, então, transformar esse alimento, né? Cortar, picar, deixar um tamanho maior ou menor, né? Então, eu preciso saber se os processamentos são bem-vindos ou não, quando eu penso na formulação de uma dieta. Contaminantes que eu posso ter na minha dieta, e isso é o que a gente busca que não aconteça, né? Nós não desejamos contaminantes, porque nós sabemos que isso pode impactar para o animal. As restrições de uso, né? Então, aquele alimento pode ser fornecido? Não pode? Por que não pode? Né? Então, conhecer isso. E também a utilização de sucedâneos, que são substituintes na dieta, né? Então, eu posso substituir tal alimento por tal alimento. Por quê? Porque eles fazem parte do mesmo grupo. Então, eles irão suprir as necessidades. Né? Então, perceberam que como não é tão fácil ou não é tão simples formular uma dieta, né? E realmente, mais uma vez, eu gosto de citar, cada dieta, cada formulação de dieta deverá então ser específica para o grupo e para a propriedade onde esses animais vão estar inseridos. E aí, quando a gente pensa no conceito de alimento, né? Eu já tinha dado uma pincelada para vocês, mas eu acho legal essa definição. Então, alimento é toda substância que, quando consumida por um indivíduo, né, ingerida por um animal, vai ser capaz, então, de contribuir para assegurar o ciclo regular da sua vida e também para a sobrevivência da espécie a qual esse animal pertence, né? E uma determinada substância pode ser alimento para um animal ou para uma dada espécie, mas pode deixar de ser alimento para outro animal ou outra espécie. Então, pessoal, não é tudo que vocês observam aí que pode ser fornecida para qualquer grupo de animal ou para qualquer momento daquele grupo de animais, né? Nós precisamos identificar a substância do alimento e identificar se pode ser dada para um grupo e não para outro, ou se pode ser dado para todos, né? Então, é super importante determinar se a substância que está presente naquele alimento vai servir de fonte de, né, complementação alimentar ou não. E aí nós vamos trabalhar com a escolha dos alimentos, né? Dentro da nutrição aí nós temos um cardápio farto, mas é importante nós conhecermos, né, os nutrientes antes de escolher o alimento que irá formular então a ração. E aí, dentro dos alimentos que precisam ser fornecidos para os animais, nós temos esses nutrientes, né? Esses grupos de nutrientes, que seriam os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas, os minerais e a água. Os carboidratos, pessoal, vão ser fonte de energia para os animais, né? Então, vão fornecer aí a energia necessária para a manutenção do organismo e para as reservas que forem necessárias. Os lipídios também vão funcionar como fonte de energia, mas irão atuar também como fornecedores de ácidos graxos essenciais para os animais. Depois disso, nós temos as proteínas, que vão ser fontes de aminoácidos necessários para o desenvolvimento animal. Depois disso, né, nós temos os grupos das vitaminas, que foi um grupo já estudado por vocês nas outras semanas. E as vitaminas, então, serão necessárias para a atividade enzimática e hormonal. Depois disso, nós temos os minerais, que vão ser, então, os componentes dos ossos, dentes e da casca de ovos. E vão estar envolvidos também nos equilíbrios bioquímicos do animal. Então, vão associar ali o equilíbrio ácido básico, vão trabalhar o processo de pressão osmótica e também vão ter uma principal função dentro do sistema nervoso central. E por último, nós temos a água, que seria aí conhecido como o solvente da maioria, né, dos produtos envolvidos na alimentação dos animais. E também seria o meio de transporte de nutrientes e metabólitos, facilitando então a digestão e melhorando os processos de reação química. Então, pessoal, percebam que eu tenho vários grupos de nutrientes e todos eles, respeitando a sua proporção, devem estar presentes dentro da dieta dos animais. Alguns pontos importantes que devem ser colocados aqui para vocês, né? Então,
Os alimentos não devem ser tóxicos, né? Não devem causar intoxicação, e nós vamos ver, né? Depois a gente vai comentar que principalmente para os animais aí criados de modo extensivo, nós temos grandes problemas em relação à intoxicação por ingestão de plantas tóxicas. E também esses produtos devem ser livres de contaminação, né? Então, alguns termos como aflatoxina, né? O gozipol, esse termo aí para vocês ainda deve ser um pouco de novidade, mas nós vamos conversar sobre eles no decorrer desse assunto. Também devem ser adaptados às particularidades anatômicas e funcionais dos animais às quais serão destinados. Então, nós precisamos conhecer as particularidades anatômicas de cada grupo de animal de produção para saber, né, como que eu devo fornecer. Então, às vezes, será que vai ser interessante fornecer um grão inteiro? Será que não pode ser interessante eu fracionar um pouco esse grão para que o animal tenha um processo de digestão mais completo? Será que se eu utilizar uma farinha, né, eu não posso afetar diretamente o processo de digestão? Então, nós precisamos entender para adaptar adequadamente aos grupos de animais na qual esses alimentos serão fornecidos. Em cada espécie, a alimentação deve estar de acordo com a capacidade de utilização de cada indivíduo, né, respeitando também as características de alimentação, né? Então, por exemplo, um ruminante, ele vai primeiro ingerir o alimento para depois fazer o processo de ruminação. Então, eu preciso respeitar esse processo e fornecer um alimento que seja capaz de ser ruminado e estimule a ruminação. Diferente, por exemplo, de uma ave que irá ter um processo de digestão química e mecânica, que é bem diferenciado dos outros grupos de animal. Então, isso deve ser levado em consideração também. Além desses pontos, pessoal, nós devemos também analisar o custo dos alimentos e dos nutrientes. Eu lembro que lá na nossa segunda ou terceira aula, eu cheguei a comentar com vocês, né, a proporção que o custo dos alimentos tomam dentro de uma propriedade rural. Então, isso também deve ser levado em consideração, porque o produtor precisa investir nesse alimento, mas em contrapartida também ele vai precisar receber em cima desse investimento. O animal doméstico é um transformador de produtos não utilizáveis ou dificilmente utilizável pelos seres humanos. E isso, pessoal, quando foi descoberto, gerou uma grande empolgação, porque produtos, por exemplo, como farelos de soja, que não eram muito utilizados, as farinhas de carne, que eram produtos ali desprezados dos frigoríficos, as palhadas, que na maioria das vezes não se tinha utilização, passaram então a assumir um papel importante dentro da dieta dos animais e, além disso, agregam valor ao produto, né? Então, esses produtos que eram descartados e que não tinham tanta importância, passaram a ter um valor importante, né? Um valor financeiro importante, fazendo então que os produtores reinvestissem os seus gastos e os seus lucros em cima daquilo que fosse comercializado e fornecido aos animais de produção. Então, esses são os pontos importantes que nós precisamos levar em consideração quando vamos pensar aí na formulação de uma dieta para um animal. E aí, pessoal, nós também temos as classificações básicas, né, dentro dos alimentos. Então, nós vamos conversar sobre cada um desses, né, sobre cada um desses itens. Hoje, então, nós vamos conversar sobre os volumosos, mas além dos volumosos, nós temos também os concentrados, os minerais, as vitaminas, os aditivos e outros alimentos que podem aí ser utilizados para a alimentação dos animais de produção. Os volumosos, pessoal, vocês vão perceber que eles podem ser separados em secos e aquosos, e os concentrados serão separados, então, em energéticos e proteicos. Lembrando que ambos podem ser também separados em produtos de origem animal e produtos de origem vegetal. Então, percebam que aí a gama de ingredientes vão ser muito amplos, mas que nós precisamos conhecer para colocá-los dentro das proporções necessárias para suprir as necessidades carenciais e fazer com que o animal, então, expresse sua melhor característica de produção. Então, isso aqui eu já comentei com vocês, né? Só transformei aquele gráfico nessa escrita.
Hoje, como eu já disse, vamos comentar então sobre os alimentos volumosos, que terão aí como principal característica um elevado teor de fibra bruta e um baixo teor energético. Depois conversaremos sobre os alimentos concentrados, que vão ter aí um alto teor de energia e podem ser subdivididos em concentrados energéticos, aqueles que terão menos de 20% de proteína bruta, e os concentrados proteicos, que terão mais de 20% de fibra bruta. Depois disso, pessoal, nós temos os minerais, né, que vocês já fizeram uma atividade ali junto com as vitaminas, mas nós vamos conversar, né, em específico sobre os minerais. As vitaminas apenas serão citadas, porque nós já tivemos 2 aulas específicas sobre esse assunto. Depois nós teremos os aditivos e, por último, os outros alimentos que aí irão compor a classificação básica dos grupos de alimentos. Então, vamos começar a trabalhar os exemplos de alimentos volumosos. Então, a partir de agora, nós vamos fazer a primeira classificação e identificação, né? Irei apresentar para vocês os alimentos que podem fazer parte desse grupo de alimentos. Então, volumosos entende-se como parte vegetal de uma planta, né, que contém uma alta concentração de fibra, como eu já comentei, mais de 18% de fibra bruta dentro da matéria seca, e um baixo teor de energia, né? Então, menos de 60% de nutrientes digestíveis totais, que vocês podem encontrar na literatura com a sigla de NDT. É importante, pessoal, lembrar que para os volumosos serem eficientes dentro da dieta dos animais, é necessário, então, um tamanho mínimo, né, da sua porção para a estimulação física do rumen e correta função ruminal, né, fazendo com que o animal, então, ingira este alimento e esse alimento estimule a função do rumen, né, então o animal vai passar pelo processo de ruminação. É um produto, como já foi citado, muito comum para alimentação de ruminantes, né? Então, os bovinos, aí de modo geral, vão utilizar muito. Além dos equinos, caprinos e ovinos, que também fazem utilização de uma quantidade de volumoso interessante. E será extremamente pouco utilizado na dieta de aves e suínos, tá ok? Vocês vão ver que aves e suínos terão aí predileção por outro grupo de alimentos. Os volumosos, então, como citado já anteriormente, podem ser separados entre alimentos secos e alimentos aquosos ou úmidos. E no caso, então, os alimentos secos enquadram os fenos e as palhas, né? Como eu coloquei essa imagem aí para vocês de um rolo de feno produzido. E os alimentos aquosos serão, então, aqueles que vão ser mais ricos em água, né? Então, podendo ser utilizados a silagem, as capineiras, as pastagens de modo geral, alguns tipos de frutas, né, de restos de lavouras de frutas podem ser utilizados, e raízes e tubérculos também podem fazer parte do grupo de alimentos aquosos. Né, como eu citei para vocês, o que sobra da indústria humana, então, vai ser utilizado para alimentação animal. E aí, pessoal, nós temos, né, dentro das pastagens, nós podemos ter as leguminosas e as gramíneas. Então, nós vamos já exemplificar um pouco mais para vocês, né, desses grupos. A qualidade vai depender da idade da planta e das partes da planta que podem ser consumidas para o animal, né? Então, se eu tenho uma pastagem já muito velha, que vai ser muito rico ali em caule, né? Às vezes o animal não consegue absorver tão bem, né? Porque tem uma parte fibrosa muito interessante. Ou então plantas muito jovens, que daí vão ter muita folha, né? E essas folhas, então, podem ser processadas de uma maneira muito rápida, causando aí também problemas de diarreia, tudo. Então, eu preciso identificar, né, a idade da planta e a qualidade, a idade e a parte da planta, para então definir a qualidade que esse volumoso vai ter. E aí eu tenho aqui, né, alguns exemplos, eu vou depois melhorar as definições desses grupos para vocês, mas basicamente dentro do volumoso eu terei o feno,
né, que é o processo de secagem da planta, que é aquele primeiro exemplo ali em cima que eu coloquei para vocês, né, que pode ser feito ali de Tifton, de Cost-Cross, que são aí gramíneas utilizadas, que podem ser utilizadas como pastagem ou também como feno. Depois eu tenho o processo de silagem, que é essa segunda imagem que eu estou mostrando aí para vocês. E aí o produto vai, né, passar por um processo de fermentação que traz uma conserva do alimento e também da qualidade do alimento. E, pessoal, esse processo de fermentação traz então ao produto uma alta palatabilidade, né? Então, o animal se sente mais desejoso pelo alimento porque tem um gosto melhor, né? Estimula melhor o paladar desse animal que vai consumir esse tipo de alimento. E por último, pessoal, nós temos a palha, né? Que pode então ser restos de cultura, mas também pode ser uma gramínea ou uma leguminosa que passou pelo processo de secagem e aí deu origem a esse produto, tá ok? Agora a gente define um pouco melhor cada um deles. Então, quando eu penso em volumosos, né, em capins de modo geral, eu posso pensar nos volumosos do tipo gramínea e nos volumosos do tipo leguminosa, tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem de cada um. Do lado esquerdo, nós temos o capim braquiária, né, que vai ser, então, um volumoso do tipo gramínea. Além, né, da braquiária, que para nós é algo muito utilizado para alimentação dos animais, eu também posso lançar mão do capim maçai, do outro tipo de braquiária, que seria a braquiária decumbens, que vai ter uma importância principalmente para solos ácidos e com baixa fertilidade. Também posso lançar mão do capim mombaça ou também do capim piatã. E aqui são apenas exemplos, porque a quantidade de gramíneas que eu tenho que pode ser utilizado, né? Temos o capim estrela também, né? Que é muito utilizado aí para equinos. A variedade de gramíneas aí são gigantescas e eu poderia ficar falando aqui horas e horas de exemplos sobre esse tipo de volumoso. Depois disso, pessoal, nós temos então as leguminosas, que aqui eu trago de exemplo para vocês do lado direito da tela, o amendoim forrageiro. Além do amendoim forrageiro, exemplos que nós encontramos, né, seria a gliricídia, que também pode ser enquadrado como leguminosa, o estilosante, que também entra nesse grupo, o feijão guandu, que funciona muito bem em associação com pastagens de gramíneas. Tenho também a alfafa, né, que provavelmente todo mundo já deve ter escutado falar, né, desse termo. E por último, nós temos agora, de novidade e de estudos recentes, a moringa, né, a moringa oleífera, que também pode ser utilizado aí como volumoso para alimentação dos animais. Depois do volumoso, né, das gramíneas e das leguminosas, nós também podemos ter como volumoso o feno, que é a conservação das forrageiras por meio do processo de desidratação, de secagem desse produto. Qualquer gramínea ou leguminosa pode ser fenada, né, desde que se tomem os cuidados especiais, como rapidez para colher o produto e formar os rolos ou os pacotes de feno, uniformidade da planta e também o clima adequado, já que feno bem seco é feno que será muito bem conservado, tá ok? O processo de fenação não altera a qualidade da forragem, então, quanto melhor a qualidade do feno, da forragem, melhor será a qualidade do feno. E também, pessoal, é indicado utilizar forragens de boa qualidade para compensar o custo da produção, já que é um custo bem elevado. E devemos observar o estágio da planta, né? Utilizando, então, quando a planta tiver com boa produção de massa e levar em consideração também o valor nutritivo do produto. E por último, pessoal, na nossa conversa de hoje, né, do grupo aí de volumosos, nós temos a silagem, né? A silagem, ela vai ser utilizada para viabilizar a produção durante os períodos de escassez de forragens, principalmente aí na época seca, que para nós aqui no interior de São Paulo
contempla aí basicamente os meses de maio, junho, julho e agosto. Então, geralmente nós trabalhamos com a produção desse produto nas épocas de chuva e armazenamos eles então para o período de seca. A definição para esse produto, né? Então, silagem seria a forrageira verde picada e armazenada na ausência de ar em silos, sendo conservada então mediante ao processo de fermentação que eu comentei com vocês. Então vai ter um alto teor de energia, né, em torno aí de 60% de NDT na matéria seca. Uma das principais silagens que se tem o hábito de se utilizar é a silagem de milho, né, então sendo aí o primeiro lugar de preferência dos produtores. Identificação fácil do ponto de ensilagem, né? Então a gente bate o olho ali na planta e nós conseguimos identificar de modo fácil o momento de produção dessa ensilagem. Possui uma boa produção por área e um alto valor nutritivo. Não necessita de aditivos para que seja realizada a conservação, já que a fermentação então realiza esse processo. E nós temos também produção de energia, né, uma produção elevada de energia por unidade diária, diferente então de outros tipos de forrageiras, né? Então por isso que a silagem de milho acaba ocupando ali o primeiro lugar na preferência dos produtores. Existem outros tipos de silagem? Sim, né? Nós podemos ter silagem de cana-de-açúcar, silagem de capim-napier, silagem aí de outros produtos, mas tanto a cana quanto aí o capim-napier, né, a soja, que o subproduto pode ser triturado e produzido, né, a silagem, são produtos aí de difícil identificação do momento certo, né, para ensilagem. Então por isso que o milho acaba ocupando aí o primeiro lugar. Com isso, então, pessoal, nós finalizamos esse primeiro assunto, né, dentro dos grupos de alimentos. Peço que daí durante as próximas aulas, né, vocês acompanhem na ordem que isso for fornecido para vocês, para que formem, então, uma ideia lógica sobre o assunto. Nas próximas aulas, então, iremos conversar sobre os próximos grupos, no mesmo modo dessa, dando as definições e os exemplos de cada um dos grupos dos alimentos e qual a importância, né, dentro do fornecimento para os animais de produção. Agradeço imensamente, né, pela atenção e por acompanharem a videoaula de hoje e peço que fiquem à vontade para me procurar e para a gente conversar a respeito de dúvidas ou pontos que vocês achem importante a gente compartilhar. Bons estudos e espero aí que dentro em breve possamos nos ver pessoalmente dentro da sala de aula. Obrigado, pessoal, e até a próxima.